37, do 1 ao 14. Na hora que eu vi o texto do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, do 1 ao 14. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: aos nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, eu fiz, diz o Senhor. Amém. Oremos. Soberano e eterno Deus, fale aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Fale poderosamente. Israel era um vale de ossos secos, e o Senhor restaurou a sorte de Israel. Nosso mundo também, ó Pai, está vivendo em um vale de ossos secos. Pai, restaura, Senhor Deus. Faça o mesmo que o Senhor fez, Senhor Deus. O Senhor mandou Ezequiel profetizar, ele profetizou, e o Senhor restaurou a nação de Israel. Restaura, Senhor Deus, o Brasil. Restaura, Senhor Deus, as nações. Só o Senhor pode restaurar. Só o Senhor pode acabar com esta pandemia no mundo todo. Só o Senhor. Porque todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e também na terra. Fale aos nossos corações, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, esta noite nós queremos falar um pouco
neste tema da mensagem, a restauração do povo de Deus. Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele foi usado por Deus para restaurar uma nação, a nação de Israel. Irmãos, o mundo também que nós vivemos, nós estamos vivendo em um vale de ossos secos. O mundo ele está enfermo, o mundo ele está doente, a humanidade está doente, e a humanidade, irmãos, ela está sem vida espiritual. E assim como o Senhor Deus mandou Ezequiel profetizar, ele profetizou, e o Senhor Deus restaurou a nação de Israel. Nós que somos profetas de Deus, nós que somos servos do Deus Altíssimo, nós temos que clamar ao Senhor Deus que Ele venha restaurar as nações, que Ele venha restaurar o Brasil. E só Deus pode restaurar as nações e restaurar a nossa pátria. A crise, irmão, desesperadora na nação não limita a ação divina. A crise é um tempo de oportunidade. Os grandes avivamentos da história começaram em tempos de profunda sequidão espiritual, apatia religiosa e abandono da fé. Estamos vivendo, irmãos, uma aguda crise na nação e na igreja evangélica e em nossa pátria, mas a crise não pode impedir a mão de Deus de agir. Quando o povo de Israel estava como um vale de ossos secos, Deus realizou e pôs a nação de pé. Só Deus, irmãos, Ele pode realizar milagres. Só Deus pôde restaurar a sorte de Israel e restaurar aquela nação que estava vivendo em um vale de ossos secos. O Brasil, irmãos, e o mundo está vivendo também esta época, um vale de ossos secos. Nós estamos vendo a humanidade doente, o mundo está enfermo, as nações estão doentes. O Brasil, irmãos, ele está enfermo, porque o Brasil ele está doente. Este coronavírus tem adoecido a nossa nação, e o Brasil está doente porque a corrupção está em toda parte, em todas as repartições do nosso Brasil. Está a corrupção, e só Deus pode restaurar o nosso Brasil. Só Deus pode fazer esse vale de ossos secos a ter vida. E assim como a nação de Israel, ele estava vivendo, irmãos, em uma época de sequidão, em uma época em que a nação não estava buscando, o mundo também está vivendo essa época. O mundo não está buscando a Deus. São poucos os remanescentes nos dias de hoje. Nos dias de Elias tinha 7.000 homens que não tinham se dobrado os joelhos diante de Baal, do Deus Baal e da deusa Zera. 7.000 homens. 7.000 homens que estavam adorando ao Senhor Deus. 7.000 remanescentes que estavam vivendo uma vida consagrada. E hoje também em nossos dias, irmãos, há no mundo 7,5 bilhões de habitantes no mundo. Eu creio que mais de 4 bilhões de pessoas ainda estão vivendo em um vale de ossos secos, porque ainda não se converteram ao Evangelho, porque ainda não tomaram a decisão em aceitar Jesus em seus corações. E o mundo, irmãos, está enfermo. O mundo está vivendo um período, irmão, de trevas. E só Jesus, só o Senhor Jesus, Ele pode transformar este mundo. Só o Senhor Jesus, Ele pode libertar este mundo e salvar este mundo da condenação eterna. O milagre, irmão, da restauração não é obra humana, mas iniciativa divina. Israel estava, irmãos, a nação de Israel vivendo em um vale de ossos secos.
E o Senhor Deus mandou o profeta Ezequiel: profetiza sobre este vale, profetiza sobre a casa de Israel, profetiza sobre essa nação. Irmãos, assim como o Senhor Deus restaurou a sorte de Israel, o Senhor Deus também, Ele quer restaurar a sorte do Brasil e das nações. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor Deus, Ele quer sarar o Brasil, Ele quer sarar as nações. E o mundo está vivendo em um vale de ossos secos, e só Jesus pode restaurar a nossa nação. Só o Senhor Jesus, Ele pode curar as nações que está vivendo neste vale. A nação de Israel, irmãos, não podia levantar-se pelo seu próprio esforço. Eles eram como um vale de ossos secos. Não havia vida neles. Ou Deus se manifestava, ou estariam completamente perdidos sem Deus. A nação estava vivendo assim. Ou Deus se manifestava, ou eles estariam perdidos. E o Senhor Deus se manifestou, usou o profeta Ezequiel para profetizar sobre aquela nação. E Deus restaurou a sorte de Israel. É Deus quem age hoje na vida da igreja. É Deus quem nos restaura. Dele vem a nossa cura, dele vem a nossa libertação. E é Ele quem põe de pé o caído. É Deus. É Deus quem põe de pé o caído. É Deus quem restaura a nossa sorte. É Deus quem nos transforma. É Deus quem nos abençoa. É Deus. A necessidade de restauração da nação de Israel. O povo de Deus estava desprovido de uma vida espiritual. E o Senhor Deus usou muitos profetas para libertar a nação de Israel, para transformar aquela nação. O profeta Isaías, ao completar a condição espiritual da nação, ao contemplar a condição espiritual da nação, disse: este povo está enfermo de cabeça aos pés. Isaías chamou o povo ao arrependimento, mas ele não quis ouvir a voz do Senhor Deus. A nação de Israel, irmãos, estava doente. O Senhor Deus usou o profeta Isaías, mas a nação de Israel não deu crédito à voz do profeta Isaías, não deu voz. O profeta era a boca de Deus. Quando o profeta ele falava iluminado por Deus, inspirado por Deus. E quando o profeta Isaías falou, a nação não deu crédito, ela não deu ouvido à profecia de Isaías. Também o Senhor Deus usou o profeta Amós. O profeta Amós olhou para o povo e viu que o culto estava sem vida. A música era apenas um barulho. Apenas um barulho alto, aos ouvidos de Deus. Ele chamou a nação ao arrependimento, mas eles não quiseram dar ouvido ao profeta Amós. Olha como o Senhor Deus, irmãos, no passado ele usou os seus profetas para que a nação de Israel pudesse tomar uma posição, para que a nação de Israel pudesse se arrepender dos seus pecados. Deus usou os seus profetas. Desde o início, irmãos, Deus usou os seus homens de Deus. Quando o Senhor Deus, Ele destruiu a geração de Noé, o Senhor Deus, Ele disse a Noé que destruiria a humanidade com o dilúvio. E Noé, 120 anos, ele pregou uma mensagem de arrependimento. 120 anos. E toda aquela geração não deu ouvido à pregação de Noé. Noé, você está caduco, Noé, você já está muito velho, Noé. E eles não deram crédito à voz de Noé, às palavras
apenas se salvou 8 almas: Noé, Sem, Cão e Jafé, as suas 3 noras e a sua esposa. Quando, irmão, Sodoma e Gomorra foi destruída, se salvaram 4 almas: Ló, as suas 2 filhas e a sua esposa. E a esposa de Ló ainda virou uma estátua de sal porque ela olhou para trás. E o Senhor Deus dá oportunidade à humanidade para se arrepender, mas não se arrepende. Ló, irmãos, ele era um juiz. Ló era juiz. E Ló, por muito tempo, ele pregou também em Sodoma e Gomorra para que aquela cidade se arrependesse dos seus pecados, mas eles não se arrependeram. Aí eles não se arrependeram, Deus enviou quem? Os seus anjos em Sodoma e Gomorra. E os anjos do Senhor Deus tirou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra e destruiu aquela cidade com fogo, porque eles não se arrependeram. E o Senhor Deus também, ele usou os seus profetas Isaías, Amós, usou também o profeta Oséias. O profeta Oséias olhou para a nação e viu sua infidelidade, sua instabilidade espiritual, sua depravação moral, e chamou o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir a voz do profeta Oséias. Também o Senhor Deus usou o profeta Miqueias. Deus mandou o profeta Miqueias, e este concluiu que o povo estava enfadado de Deus, o povo não quis ouvir Deus. Olha, irmãos, como o Senhor Deus usou os seus profetas. E a nação de Israel estava com o coração endurecido, enfadado de Deus. Eles não queriam compromisso com Deus, eles não queriam Deus. Aí o Senhor Deus, ele enviou o profeta chorão, Jeremias. E este chorou porque o povo havia abandonado a Deus. Jeremias chora porque o povo tinha abandonado a Deus, o manancial de águas vivas. E o povo nas rotas. Deus falou 1000 vezes, chamou, aconselhou, exortou, mas o povo não quis ouvir, não quis ouvir. Deus chamou o povo pelo amor e eles não veio. Então Deus mandou o açoite, o chicote, a espada, o cerco do inimigo, o cativeiro. A Síria e a Babilônia vieram e levaram o povo para o cativeiro, e eles ficaram lá 70 anos na Babilônia, sendo escravizados por Nabucodonosor. Nabucodonosor morre, e Belsazar, neto de Nabucodonosor, escraviza a nação de Israel, 70 anos, porque não deram ouvido às profecias dos homens de Deus, os profetas. Profeta Oséias, Amós, profeta Jeremias. Deus, irmãos, ele exorta a nação, e Deus está nos exortando hoje. Essa semana, irmãos, eu preguei para muitas pessoas eu preguei essa semana, e tem muitas pessoas que a gente prega a palavra de Deus e as pessoas não estão dando ouvido, não estão dando crédito à pregação. Muitos não estão nem aí, está vendo que o mundo está enfermo, muitos estão vendo que nós estamos vivendo os dias difíceis, e a humanidade tinha que se achegar a Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. Toda a humanidade tinha que se arrepender e se converter, porque a volta de Jesus ela está próxima. Não é o fim ainda, mas já é o princípio das dores. E a humanidade não está nem aí. Os profetas no passado exortavam a nação de Israel não dava ouvido, não. Mas quando Deus mandou o açoite, 70 anos de cativeiro na Babilônia, aí aquele povo lá escravizado por Nabucodonosor, depois o neto de Nabucodonosor, Belsazar, escravizou também a nação, aí que eles foram se arrepender. Aí o Senhor Deus libertou aquela nação do cativeiro. Eles saíram do cativeiro porque eles se arrependeram e se converteram. Mas não é melhor, irmãos, não é melhor aceitar Jesus? Há um ditado, que diz: muitos não vêm pelo amor, mas vêm pela dor. Isso é um ditado popular. E muitas pessoas não querem aceitar Jesus quando está com saúde, mas muitos aceitam Jesus lá dentro do hospital, no CTI.
lá quando estão dentro do hospital ou estão internados num estado grave, lá dentro aceitam Jesus. O que aconteceu com Israel? O Senhor Deus queria que aquela nação, irmãos, se arrependesse dos seus pecados, se convertesse, mas eles não quiseram. Aí Deus enviou o chicote, o açoite, Deus enviou o cativeiro, aí eles se arrependeram dos seus pecados. Se arrependeram. Agora Ezequiel vê o progresso do mal, vê os resultados da desobediência, os frutos amargos da rebeldia. Agora não é apenas um povo doente, a enfermidade dá lugar à morte, e a morte à desintegração orgânica. Agora estava ali um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. Era a maquete da desesperança, o retrato de um povo caído, com a esperança morta. E o Senhor Deus manda Ezequiel, profetiza Ezequiel, sobre a nação de Israel, porque eles estão mortos. A nação de Israel é um vale de ossos secos. Profetiza sobre essa nação. E Ezequiel profetizou. Versículo 11, irmãos, Ezequiel ele começa a profetizar no versículo 11. Quero falar sobre este versículo. Ele diz que os ossos secos eram toda a casa de Israel. Olha o versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. A nação de Israel tinha perecido, a esperança deles, e era a nação de Israel um vale de ossos secos, eles não tinham vida. Ezequiel começou a profetizar vida. Nesta noite eu profetizo vida sobre a vida dos irmãos. Nesta noite eu profetizo sobre a vida dos irmãos saúde, que o Senhor Deus venha guardar a vida dos irmãos, que o Senhor Deus venha dar saúde aos irmãos, que os anjos do Senhor Deus venham estar acampados ao redor da sua vida, da sua família, e que os anjos de Deus venham te livrar de todo mal, de toda enfermidade. Ezequiel começa a profetizar. Versículo 13 diz que eles estavam em sepulturas existenciais. Versículo 13: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, eu vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Diz que eles estavam em sepulturas existenciais, haviam antecipado a morte por não terem tomado posse da vida. Jesus é o dono da vida, a vida pertence ao Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 18, está escrito que todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra. Ele tem o poder para dar vida, Ele tem o poder para dar saúde, Ele tem o poder para restaurar a sorte. Ele restaurou a sorte de Israel, Ele restaurou aquela nação, mas a nação de Israel, eles preferiram a morte do que a vida. Às vezes muitas pessoas em nossos dias estão preferindo a morte, e Jesus tem a vida eterna para todo aquele que nele crê. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Ele tem a vida para você, vida eterna, salvação. E nessa noite o Senhor Jesus, Ele quer escrever o seu nome em um livro, o livro da vida, e Ele tem vida para você nesta noite. O povo de Deus estava disperso, havia falta de vida e também falta de comunhão. O pecado separa, divide, afasta as pessoas. Eles estavam não apenas sem vigor, mas também dispersos. A falta de comunhão em Israel. O povo de Deus estava como um vale de ossos secos. Esta era a condição de Israel. A situação de muitos crentes hoje: ausência de vida, de entusiasmo, de prazer na casa de Deus, de deleite na oração. Muitos cristãos, irmãos, nos nossos dias, essa era a condição de Israel, a situação de muitos crentes hoje também: ausência de vida, de entusiasmo, de prazer na casa de Deus.
Tem pessoas que não têm prazer mais em ler a Bíblia, não ler mais a Bíblia, não sobe mais os montes, não jejua, não ora. E nós temos que buscar a Deus, irmãos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A igreja tem que ter fome e sede de Deus. A igreja ela tem que buscar a Deus em espírito, em verdade. Nós temos que jejuar, orar. Nós temos que subir aos montes, sim, jejuar, orar. Nós temos que estar, irmãos, louvando, adorando, buscando a face do Senhor nosso Deus todos os dias, porque o Senhor Deus é Ele quem alimenta o nosso espírito, a nossa vida espiritual. A vida abundante que Cristo oferece parece estar ausente na vida de muitos. O poder do Espírito parece ser algo desconhecido. Muitos crentes estão dormindo, outros estão imitando o mundo, amando o mundo, estão no mundo, outros estão flertando com o pecado, outros estão apáticos às coisas de Deus. E está acontecendo, irmãos, isso em nossos dias. Muitas pessoas não têm sede de Deus, não têm fome de Deus, não têm vontade de ir na casa de Deus, não querem cantar mais hinos, não querem orar mais. Mas você vai, às vezes, passa em frente ao botequim, o botequim está lotado de gente. Você passa em frente dos botequim em Itaperuna, estão todos cheios de pessoas. Eles querem os prazeres do mundo, a humanidade, mas não querem estar na casa de Deus adorando o Senhor Deus. E tem acontecido isso em nossos dias. Irmãos, eu vou dizer algo para os irmãos aqui nesta noite. Se toda a humanidade, os 7,5 bilhões de pessoas, começassem hoje dobrar os seus joelhos, se convertesse todos, assim como Jonas pregou em Nínive, e todos os ninivitas jejuaram, invocaram o nome do Senhor, arrependeram dos seus pecados, creram no Senhor Deus do rei, ao povo, todos se converteram. Se todas as nações, todos os povos, todas as tribos, os 7,5 bilhões de pessoas hoje na humanidade, se convertesse ao Senhor, buscasse a face do Senhor, eu creio que o Senhor Deus, irmãos, Ele operar milagres, muitos milagres. E essa pandemia, Deus Ele podia fazer assim, a minha nação está me buscando, então é hora de eu acabar com este vírus. Deus pode. Deus Ele pode operar milagre. Todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Ele é o Deus Jeová Rafa, o Deus que cura as nossas enfermidades. O povo de Deus, irmãos, manifestava sinais de morte. O morto não tem apetite. Uma pessoa morta espiritualmente não tem fome e sede de Deus. Ele não tem prazer na leitura da Bíblia. O culto para ele é uma canseira. Uma pessoa morta não sente saudade de Deus, não ama a Deus, não busca em primeiro lugar as coisas lá do alto. O que atrai são os prazeres do mundo e as riquezas do mundo. O morto é insensível. Deus fala, Deus chama, Deus exorta, mas elas não escutam Deus. O que aconteceu com os profetas? Os profetas profetizaram, mas as nação de Israel não ouviu os profetas de Deus. Eles continuaram em pecado, errando, desobedecendo a Deus. Meus irmãos, o Senhor Deus, Ele quer ver quebrantamento em nossos corações. A nação de Israel, ela recebeu as bênçãos de Deus depois de 70 anos de cativeiro, porque eles se arrependeram. Aí o Senhor Deus, Ele libertou a nação de Israel do cativeiro. Belsazar, irmãos, ele usou os utensílios da casa de Deus numa festa profana, e o Senhor Deus tirou o reino de Belsazar e deu ao rei Dário, e ali o povo de Deus foi liberto.
mas porque eles se arrependeram. Meus irmãos, se todo o Brasil se arrependesse dos seus pecados, eu creio, irmãos, que o Senhor Deus, Ele ia operar milagres. Nós iríamos ver cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar. Nós iríamos ver o morto ressuscitar, se a humanidade buscasse a face do Senhor Deus, se a humanidade se arrependesse dos seus pecados, se a humanidade se arrependesse dos seus pecados. O morto não tem ação, o morto não se levanta, não trabalha para Deus, não tem tempo para Deus. O morto é onde a vida está absolutamente ausente. O morto afasta as pessoas, ele se deterioraria. Israel já era como um monte de ossos sequíssimo. Talvez há pessoas espiritualmente mortas aqui, há maridos, esposas, filhos, pais mortos aqui nesta noite, mas Jesus, Ele quer restaurar a nossa sorte. Talvez nesta noite, irmãos, você não tenha lido mais a Bíblia. Se você não tem lido mais a Bíblia, você está morto espiritualmente falando. Se você, meu irmão, não tem prazer de ir aos cultos, você está morto espiritualmente falando. Se você, meu irmão, não tem prazer em louvar o Senhor, em estar na igreja adorando ao Senhor, talvez você está morto espiritualmente falando, assim como a nação de Israel estava morta. Hoje, eu profetizo sobre a Igreja Batista da Capelinha, que haja um grande avivamento nesta igreja, que possamos todos aqui, irmãos, buscar Deus, que possamos todos, irmãos, não ser mortos espiritualmente falando, mas que possamos buscar Deus nesta noite, que possamos deixar o vale de ossos secos. Israel estava vivendo em um vale de ossos secos. Israel, eles deixaram de adorar o Senhor Deus, eles não estavam adorando mais. Israel não estava buscando mais a Deus, não estavam mais cultuando a Deus. E Ezequiel profetizou, e o povo se arrependeu, e Deus restaurou a sorte de Israel. E o Senhor Deus também quer restaurar as nossas vidas. Deus, Ele quer avivar a Igreja Batista da Capelinha. Deus, Ele quer, irmãos, que aqui na igreja, toda a igreja, irmãos, venha receber unção de Deus. Deus, Ele quer que toda a igreja venha ser consagrada. Deus, Ele quer que toda a Igreja Batista da Capelinha venha, irmãos, orar pelo enfermo. E Deus, Ele quer te usar, irmãos, quando o enfermo estiver doente, se você consagrar a sua vida, se você santificar a sua vida, se você, meu irmão, se você, Igreja Batista da Capelinha, se colocar na brecha e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu não quero ser um vale de ossos secos, mas eu quero ser, Senhor Deus, como no passado teu servo Pedro foi no passado, como teu servo o apóstolo Paulo foi no passado, como no passado o Senhor Jesus, os profetas foram no passado. Eles não foram, Senhor Deus, um vale, eles não eram um vale de ossos secos, mas a Bíblia diz que até a sombra do apóstolo Pedro curava os enfermos. Os lenços e os aventais do apóstolo Paulo curavam os enfermos. O profeta Elias, aquele homem de Deus, irmãos, ele não era um vale de ossos secos, porque quando aquele homem de Deus, ele orou, desceu fogo do céu e consumiu, irmãos, aquele holocausto. E aqueles 450 profetas de Baal ficaram envergonhados, porque não desceu fogo do céu quando eles clamaram a Baal. Mas quando Elias clamou a Baal, depois de meio-dia, ele clamou a Baal, ele reparou o altar, ele consertou o altar, e ele clamou ao Senhor Deus. E o Senhor Deus desceu, mandou descer fogo do céu. Fogo desceu do céu e consumiu aquele holocausto. Que nesta noite, irmão, você possa reparar o seu altar. Que nesta noite, meu irmão, você possa, irmãos, não ser mais um vale de ossos secos, mas que você possa estar vivendo uma vida cheia de unção, uma vida avivada, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus nesta noite. Porque eu creio que o Senhor Deus, Ele quer te usar poderosamente
ossos secos, porque eu creio que o Senhor Deus ele vai restaurar a sorte desta igreja. O Senhor Deus vai levantar homens e mulheres, profetas de Deus nesta igreja, homens cheios de unção, mulheres cheios da unção, mulheres que vão estar cheias da unção de Deus. E o Senhor Deus vai te usar poderosamente. E Ezequiel profetizou, e a nação de Israel foi restaurada, a sorte daquela nação. Aquela nação agora, o Senhor Deus fez os ossos se ajuntar, ossos com os ossos, a carne cresceu nos ossos, os nervos cresceu naquelas carnes, e o Senhor Deus soprou o fôlego, o Senhor Deus soprou o espírito de vida naqueles ossos, e eles se levantaram e se formaram um grande exército, exército do Deus vivo. E nesta noite o Senhor Deus também ele quer te levantar, ele não quer te deixar prostrado, meu irmão. O Senhor Deus não quer te deixar, irmão, prostrado, sem adorar o Senhor Deus, sem pregar o evangelho, sem anunciar o evangelho. Deus nesta noite ele quer te levantar. E o Senhor Deus nesta noite, eu como profeta de Deus, eu quero dizer para a Igreja Batista da Capelinha, que o Senhor Deus, ele quer usar esta igreja, a vida dos irmãos, usar você, meu irmão, poderosamente. Deus ele quer te levantar, e Deus ele quer te usar. Quando você orar, Deus ele quer te usar na oração. Deus ele quer dar dons, irmãos, aqui. Se você, meu irmão, consagrar a sua vida, viver uma vida em santidade, seja santo, porque o Senhor Deus, eu sou santo. Se você buscar a face do Senhor nosso Deus, assim como Israel se arrependeu e se converteu, Deus usou aquela nação, e Deus perdoou os pecados daquela nação. E nesta noite o Senhor Deus ele quer levantar homens e mulheres. Itaperuna é uma grande cidade que tem mais de 100.000 pessoas. É uma grande Nínive. Itaperuna é uma grande Nínive, e há muitas vidas que precisam de Jesus. E Deus ele quer te usar, porque Itaperuna é uma cidade que precisa de Deus. É um vale de ossos secos que precisa de Deus. E o Senhor Deus quer usar a sua vida, meu irmão, para pregar a essa cidade, para profetizar nessa cidade, para anunciar o evangelho nessa cidade. Eu creio que muitas vidas vão se converter ao evangelho. Alguém aqui nesta noite que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus, que ainda não recebeu Jesus em seu coração,